E o Revista Novo Tempo está de volta com as últimas notícias de hoje. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que no Brasil há pelo menos 10 mil motoristas com deficiência auditiva. Porém, alguns surdos ainda enfrentam muitas dificuldades para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Em Porto Alegre, um curso pretende ajudar essa parcela da população. O Centro de Vida Saudável de Porto Alegre realiza semanalmente um curso para condutores surdos. O objetivo das reuniões é dar orientações sobre a primeira habilitação, já que, de acordo com os organizadores do projeto, muitos ainda são reprovados nos exames obrigatórios das autoescolas no Brasil. É o que explica Kátia Quadros. Eles vêm com muita esperança. Muitos já tentaram 7 vezes, 3 vezes, 10 vezes, sem conseguir passar, sem conseguir ser aprovados. E isso é dinheiro também que eles acabam perdendo, porque eles tentam e não conseguem passar na prova. Tem um amigo nosso que está vindo aqui, que o irmão dele é ouvinte e disse assim para ele, não, tu não pode tirar a carteira porque tu é surdo, eu consegui de primeira. E ele chegou para mim e disse assim, não, meu irmão disse que eu não posso, que eu sou burro. Eu disse, não, tu não é burro. Eu tentei e também não consegui. A dificuldade para ouvinte, para surdo é igual. Mas aqui a gente vai tentar junto e eu tenho certeza que tu vai conseguir, sim. Alguns surdos nem tentam tirar a Carteira Nacional de Habilitação por desinformação. Outros por falta de incentivo familiar. E muitos com medo de serem reprovados na prova. Porém, o que todos precisam saber é que a habilitação é um direito e qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência auditiva pode obtê-la. O agente de fiscalização da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Davi Quadros, que também é intérprete da língua brasileira de sinais, é quem realiza as aulas de forma voluntária. Cada aula eu aprendo também a necessidade maior deles. A maior dificuldade mesmo é o português, porque se tivesse a prova... alguém dando aula para eles em Libras e eles chegar lá e fazer a prova em Libras, eles não têm dificuldade nenhuma, eles não têm dificuldade no intelecto. A questão é a dificuldade na diferença da língua, português para Libras, né? Então, por exemplo, um dia eu mostrei uma questão para eles assim, qual o veículo que tem a preferência de chegar numa rotatória não sinalizada? Aquele que acessar ela primeiro, então esse ela... está se referindo à rotatória. Para eles olharam aquilo ali e acharam que era uma mulher. Então, eles não conseguiam acertar por causa do português. Se eu pergunto para eles em Libras, eles entendem perfeitamente. Então, eu estou baseando as minhas aulas mais nas questões, explicando para eles esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença na hora para eles poderem ser aprovados, né? É muito bom aprender essas palavras. Eles me ensinam e eu aprendo. É muito bom para a minha vida também. Essa atividade faz parte do Grupo de Surdos Libração, grupo que se reúne em atividades semanais no Centro de Vida Saudável. O objetivo é envolver surdos da capital em atividades sociais dentro e fora do centro, como jogos de vôlei, futebol, saídas para jantar, dentre outras atividades que os auxiliem no dia a dia, como a conquista da primeira habilitação. Parabéns pela iniciativa. E no mês das crianças, os alunos do Colégio Adventista de São José dos Pinhais tiveram uma ideia diferente para presentear crianças de um centro municipal. Eles mesmos confeccionaram os brinquedos que seriam doados. Mas para isso, houve uma força-tarefa para a arrecadação de dinheiro e execução dos presentes. O resultado você vê agora na reportagem de Jéssica Guidolin. O que você faria com R$ 430? Infinitas são as opções, mas para os alunos de 6º a 9º ano do Colégio Adventista São José dos Pinhais, a quantia já tem um destino certo. Através de um projeto desenvolvido nas aulas de inglês, cada aluno foi desafiado a doar R$ 1 das suas próprias economias. O dinheiro arrecadado foi revertido em materiais para a confecção de brinquedos às crianças de um centro municipal. E os alunos colocaram a mão na massa em cada detalhe. Eles tinham que doar R$ 1 por aluno, e aí eles, nossa, professora, só R$ 1, vou doar 20, vou doar 30. Eu falei, queridos, eu quero R$ 1 tirado de você, né? Então, algo que você abriu mão para me dar esse R$ 1. Então, eu fui no lanche, não comi todo o meu lanche, porque eu vou guardar R$ 1 para a professora, para o projeto. Então, tudo que foi feito, que está sendo feito,
ele foi comprado com dinheiro da doação. A gente fez brinquedos antigos, como bilboquê, como almofadas, como dedoches, que são os fantoches de dedos. Então, não é um brinquedo eletrônico, não tem pilha. Então, aquela coisa de resgatar uma situação onde eles também brincam e também voltam à infância. Mas e a matéria de inglês? Onde entra nessa história toda, professora? Como eu me comunico com o próximo? Eu acho que a ação está em primeiro lugar, né? Então, a partir do momento que eu ajo em relação ao meu próximo, eu estou me comunicando. Eu não preciso saber inglês, português, espanhol, para eu falar com o meu próximo se a linguagem for do amor. Sentar com alguém e brincar com ele, eu acho que é mais valioso do que eu saber todas as línguas, né? Então, o amor está sendo colocado aí, plantado de alguma forma. Depois de dias dedicados à fabricação, os brinquedos foram separados por idade, embalados e personalizados com o nome de cada criança que será presenteada. E chegou a hora da entrega aqui no Centro Municipal em São José dos Pinhais. Cerca de 220 crianças entre 1 a 5 anos de idade terão um dia mais colorido com a visita, o carinho e os presentes dos alunos. E eles realmente se enturmaram com a criançada, que ficou muito empolgada com a surpresa. A entrega dos presentes foi seguida de abraços e brincadeiras. Foi um tempo dedicado ao próximo. Sorrisos foram estampados não só no rosto das crianças, mas também dos alunos, que gostaram muito de terem participado. Muito gratificante, porque eu gosto bastante de criança e na questão de trazer os brinquedos, eles ficam felizes, a gente pode interagir um pouquinho com eles. E é muito gratificante pra gente ver o sorriso. Acho que um sorriso vale mais que 1000 palavras. Como eles são envergonhados, eles não falam muito, mas o sorriso deles já basta pra gente. Eu me sinto muito feliz por causa que eu tô ajudando o próximo e eu tô deixando as criancinhas felizes, né? Eu adoraria vir todos os dias aqui, de tanto que eu gostei. Muito bom, que bonitinho. E o capítulo de hoje, na série de reportagens sobre as comunidades étnicas adventistas, vai ser sobre os nossos vizinhos, os hispanos. Essa comunidade é uma das mais antigas e, por isso, já ficou famosa em receber os visitantes. Conheça um pouco mais sobre esse povo. A imigração sul-americana vem numa crescente desde os anos 60. Fugindo das crises de seus países, guerras ou simplesmente atrás de uma vida melhor, nossos vizinhos latinos procuram o Brasil e principalmente São Paulo como um local para recomeçarem suas vidas. No episódio de hoje, você vai conhecer a comunidade hispana. A vida de um imigrante hispano, aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde eu mais conheço, porque vivo aqui, é difícil. O Brasil tem um problema para receber o imigrante, ele não tem uma estrutura, né, para moradia, emprego, escola. O imigrante, quando ele chega aqui, ele tem o problema, em primeiro lugar, da língua. Uma outra coisa, uma colocação no mercado de trabalho. A maior parte desses imigrantes, eles não têm formação universitária, eles têm que partir para o subemprego, eles têm que partir para trabalhar em fábricas, por exemplo, dos bolivianos, eles vêm trabalhar em fábricas de tecido, né, de costura. Eles até ganham bem perto daquilo que eles ganhariam no seu país de origem. Mas as suas condições de vida são muito ruins, porque eles trabalham às vezes 14 horas por dia e não ganham o que um brasileiro ganharia trabalhando naquele segmento, de um modo geral. O número de adventistas na divisão sul-americana, que abrange 8 países mais o Brasil, é de mais de 2 milhões de membros. Nas comunidades étnicas hispanas espalhadas pela cidade de São Paulo, eles são considerados um povo muito hospitaleiro e acolhedor. Dios tiene un plano para las grandes ciudades. Quando um imigrante chega em São Paulo e encontra aqui sua comunidade, em la situação da comunidade hispana,
ele pode, em este grande centro, conhecer a palavra de Deus. E de alguma maneira, quando ele vuelve a seu país, ele leva a semilla do Evangelho a seus parientes, donde muitos passam a convertir-se em seu país por la influência desta pessoa que chegou e conheceu a palavra de Deus, em primeiro lugar, aqui em São Paulo. Só Deus sabe isto, porque eu nunca pensei vir no Brasil. Mas eu penso assim, que Deus prepara a cada um com uma missão. Si estoy en Brasil es que Dios me envió. Esta iglesia es tan acogedor, ¿no? Porque vienen de otros países, la familia distante, ellos buscan la familia en Cristo. Y eso es la principal. Y muchos llegan porque se sienten acogidos como una familia. Y justamente la comunidad hispana existe por eso. Acoger a nuestros hermanos que vienen de distante y aquí acogemos como un papá, una madre, que ellos pueden ser acogidos, se sientan seguros y pueden contar con nosotros las dificultades que ellos pasan, nos podemos apoyar, ¿no? Sea salud, sea social, emocional, espiritualmente en especial, y estamos para servir a Deus. Eu amo esse povo, amo a cultura deles, me identifico com eles. Aqui eles são simples, eles são autênticos. Eu amo isso daqui. Na hora de louvar, de cantar um hino, para orar, a maneira como eles aceitam o Evangelho, a fome que eles têm, né, da palavra de Deus. É uma coisa que emociona, toca. É bem diferente dos brasileiros. Adventista é a nível mundial. Es guiarse solo por la palabra de Dios y seguir los mandatos que hablan la palabra de Dios. Y las culturas son diferentes, pero no las culturas lo que nos va a salvar, sino es Cristo. Entonces yo no hago diferencia de que ella es mejor o peor. La palabra está en todo lugar. No último episódio dessa série, você vai conhecer a mais nova comunidade étnica que está sendo formada, a comunidade dos haitianos. Até lá! Muito obrigado, Augusto, por essas belas histórias que você tem mostrado pra gente toda semana. Até o próximo Revista. E uma última informação, o Revista completa 10 anos e nós queremos a sua participação. Então envie pra gente um vídeo com um recado através do nosso WhatsApp, 12 98135 2908. Grave com alguém ou faça aquela famosa selfie dizendo o porquê de você gostar do Revista Novo Tempo, porque é que esse programa faz a diferença para a sua vida. No dia 6 de novembro, a gente passa alguns aqui no programa especial. E a gente fica por aqui. Dê uma passadinha no nosso blog. Acesse novotempo.com/jornalismo e participe também das nossas redes sociais. Veja ainda os sites news.adventist.org e revistaadventista.com.br. Muito obrigado por sua companhia e até a semana que vem. Tchau!